Bom, pessoal, força centrípeta, certo? Aí a questão é a seguinte. A força centrípeta, ela não é uma força a mais. Então, por exemplo, você tem um problema. Aí você faz assim, ó, coloque as forças no bloco. Aí você faz, ó, aí vai ter peso, por exemplo, peso. Aí vai ter a normal e vai ter a tração, por exemplo. Eu tenho 3, peso, normal, tração. Aí você vai dizer assim, não, mas também tem a centrípeta. Então tem peso, normal, tração e centrípeta. Tá certo isso? Erradíssimo. Erradíssimo. O que vai ter só é peso, normal e tração. A centrípeta não é uma força a mais. Não são 4, são 3. E uma delas, ou a combinação delas, vai dar a centrípeta. Então a centrípeta não é uma força a mais. Ela é uma das que já estão ali. Ou a soma das que já estão ali. A centrípeta, ela é uma força resultante. Então, é uma força que vem da soma de forças. Então, você soma forças para dar a centrípeta. Aí você pode perguntar assim, não, mas já viu força resultante com lei de Newton? Sim, mas aqui é uma força resultante, não é a resultante total do objeto, não, não é. Ela é uma resultante diferente. Ela é uma resultante radial. Ela só aparece quando o objeto faz uma curva. Então, só vai aparecer isso aqui em movimentos curvilíneos. Só. Movimento retilíneo, isso aqui não existe. Certo? Então, quando o objeto faz uma curva, é preciso que existam forças responsáveis pela curva. E a resultante dessas forças responsáveis apenas pela curva vai ser a força centrípeta. Então, vamos tentar entender isso na prática. Eu peguei 2 situações. Peguei uma mesa. Eu vou desprezar aqui o atrito, porque para ficar um pouco mais fácil, certo? E você visualizar daí, né? Vir na câmera, fica não tão legal. Então, vamos pegar aqui uma mesa. Aí eu bato um prego na mesa, a mesa de madeira, eu bato um prego. Pego um cordão, amarro o cordão no prego e na outra extremidade numa bolinha. Então, eu tenho uma bolinha, um cordão e um prego. Aí você dá um peteleco na bolinha e imagine que a bolinha fica girando, sem enrolar. Ela fica girando em torno do prego. Certo? Só girando em torno do prego. Não enrola, só girando. Pá, o tempo todo. Né? Aí vamos colocar as forças na bolinha. Se você for olhar a bolinha, vamos olhar a bolinha de perfil. Aqui está a mesa. Isso aqui é o prego. Aqui está a tração, a corda, né? A corda. E aqui está a bolinha. Em cima da mesa. Vamos desprezar o atrito por enquanto. Então, quais são as forças que eu tenho? Vai ter o peso, que é a força entre a bolinha e a terra. Vai ter a normal, que é a força entre a bolinha e a mesa, né? É o contato com a mesa. E vai ter a força tração, que a corda faz, que é essa aqui. Tração. Então vai ter a normal, o peso e a tração. Só. Aí você vai ter centrípeta aqui? Vai. Por quê? Porque a bolinha não anda em linha reta. A bolinha faz um círculo, é uma curva. Não importa qual é a curva. Fez curva, tem que ter centrípeta. Ah, então eu tenho 4 forças? Eu tenho normal, tração, peso e centrípeta? Não. Não, falso, está errado. Eu tenho 3 forças. Eu tenho normal, peso e tração. E uma delas, ou a soma delas, vai dar a centrípeta. E aí vamos pensar. Onde é que é o centro da curva, né? O centro da curva, o centro, é aqui, ó. É o prego. O prego é o centro da curva. Pessoal, quando a força ela é perpendicular ao centro, ela não é responsável pela curva. Enfiar isso na cabeça. Isso é uma informação muito importante. Quando a força ela faz 90 graus com o centro, o raio, essa força não é responsável de forma nenhuma pela curva. Não é responsável. Quer dizer o quê? Que não entra no cálculo da centrípeta, porque só vai entrar aquelas que são responsáveis e causam a curva.
Então, por exemplo, a normal, ela é para cima, o peso é para baixo. São forças que são perpendiculares ao raio do círculo. Então, a normal não serve para nada, em relação à centrípeta, não serve para nada. E o peso também não, nesse exemplo. Quem é que vai servir? Qual é a força responsável pela curva? É a atração do fio. É tanto que se eu cortar o fio, a bolinha sai em linha reta. Ela vai deixar de fazer a curva. Então, quem é responsável pela curva é a atração do fio. Entendeu? Então, nesse exemplo que eu dei, a atração, somente a atração, vai ser a própria força centrípeta. Ela é a centrípeta. Ela é a responsável. Só que não é sempre assim. Nem sempre é uma força só. Por exemplo, aqui, ó, na montanha-russa. Vamos colocar as forças. Vamos colocar as forças, inclusive o atrito. Vamos colocar as forças. Peso do carrinho, peso. A normal do carrinho, não é? O peso do carrinho é para baixo sempre. Então vai ser para baixo aqui, para baixo aqui, para baixo aqui e para baixo aqui. O peso é para baixo, em qualquer posição. A normal é perpendicular à superfície. Então a normal aqui é para cima, a normal aqui é para cima, a normal aqui é para a esquerda, porque é perpendicular à superfície, e a normal aqui é para baixo. Certo? E o atrito? O atrito, o carrinho vai para frente, empurra o chão para frente e o chão empurra ele para trás. Atrito. Aqui também vai ter o atrito. Aqui vai ter o atrito. O carrinho está subindo aqui, ó. Então o atrito é para onde? Para baixo. E aqui o carrinho está indo para a esquerda. Então para onde o atrito? Para a direita. Não é? Que o carrinho vai para a esquerda, empurra o chão para a esquerda, o chão empurra ele para a direita. Atrito. Então vamos lá. Isso aqui é uma curva? É uma curva. Isso aqui é uma curva? É uma curva, uma curva, uma curva. Toda curva tem um centro. Então, por exemplo, essa curva tem um centro aqui. Mais ou menos. Essa curva tem um centro aqui. Né? Essa curva tem um centro por aqui, assim. E essa curva tem um centro também por aqui, assim. Né? Toda curva tem um centro. A centrípeta, ela tem que apontar para o centro. Tem que apontar, é a força resultante radial apontando para o centro. Então, por exemplo, aqui. O atrito vai servir para calcular a centrípeta? Não. Por que não? Porque o atrito é perpendicular ao raio. Não serve. E aqui também não serve, porque é perpendicular ao raio. Então, o atrito aqui não serve, o atrito aqui não serve. Então, observe que nesse problema, em nenhuma posição, o atrito vai servir para calcular a centrípeta. O peso aqui serve? Sim. E a normal serve? Sim. Porque as duas forças são alinhadas com o centro. Quem é maior ou é igual? Normal ou peso? São iguais? Não, não são iguais. Por que não são iguais? Porque se fosse igual, a resultante seria zero. E se a resultante for zero, não tem centrípeta. Então não poderia ser uma curva. Não, tem que ser linha reta. Como a curva existe, obrigatoriamente, o peso é maior do que a normal. E por quê? Porque o peso sendo maior do que a normal vai dar uma resultante para baixo, apontando para onde? Para o centro, que vai ser a força o quê? Centrípeta. E ela tem que existir porque é uma curva. Então, nesse contexto aqui, obrigatoriamente o peso é maior do que a normal. Lembra do peso aparente? A normal é o peso aparente. Então, a pessoa aqui vai se sentir leve. A pessoa aqui se sente leve, porque a normal da pessoa é menor do que o peso real dela. A massa aparente aqui vai dar pequena. A pessoa no topo da montanha-russa tem a sensação de leveza, de flutuar, porque a normal cai de valor. O peso é maior que a normal e a resultante, que é peso menos normal, né? Porque a resultante é um menos o outro, né?
A resultante aponta para baixo. Aponta para o zero aqui, para o centro, que é a centrípeta. Isso aqui vai ser a força centrípeta. Então, nessa posição, a centrípeta vai ser peso menos normal. Já aqui embaixo é o contrário. Onde é o centro da curva? Onde é o centro? É em cima. Então, a resultante aponta para cima. A força centrípeta aponta para cima. Então, quem é maior? É normal ou peso? Normal. A normal supera o peso. A normal é maior que o peso para que a resultante seja para onde? Para cima, apontando para o zero. Então, a força centrípeta vai ser normal menos peso. E aqui a pessoa tem a sensação de ter um peso maior aqui embaixo. Na parte de baixo da montanha-russa, a pessoa tem a sensação de estar muito pesada, porque a normal é muito grande. O peso aparente é muito grande, a massa aparente é muito grande, maior que o real. Aí nessa posição aqui, ó, quem é responsável pela curva? O atrito é não. E o peso é não. Por quê? Porque os dois formam 90 graus com raio. Então não serve. Só quem aponta para o centro aqui é quem? A normal. Então, nessa posição, a normal vai ser a força centrípeta. E no topo da montanha-russa, quem é a centrípeta? O atrito não vai servir. A normal aponta para baixo, que é o centro. O peso aponta para baixo, que é o centro. Então, a soma dos vetores vai dar a centrípeta. Como os dois têm o mesmo sentido, aí fica normal mais peso, vai dar a força centrípeta. Então, aqui eu vou somar normal mais peso, para dar a centrípeta. Então, observe que a centrípeta, ela não é um valor único em qualquer posição. Ela muda de formato, no mesmo problema, ela pode mudar de formato infinitas vezes. Em cada posição, você vai ter uma realidade de centrípeta totalmente diferente. E aí, como é que se calcula a centrípeta? A força centrípeta vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta, que é a segunda lei, a força resultante. Força resultante é massa vezes o quê? Aceleração. Só que a força resultante aqui é a força centrípeta, então vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta. E como é que se calcula a aceleração centrípeta? Eu coloquei no vídeo meu no passado. A aceleração centrípeta vai ser V ao quadrado sobre R. O que é o R? É o raio da curva. E esse V é a velocidade da partícula. Então, você calcula a aceleração centrípeta, multiplica pela massa para dar a força centrípeta. Certo? E aí você pode igualar isso aqui, ó, né? Aqui, ó, botar aqui, botar aqui, botar aqui, botar aqui. Certo? Então, essa é a ideia da centrípeta.